realmente o Enem seja adiado esse ano de 2020. Tá, então vamos lá. Razão número 1, porque hoje eu vi um tema, um cara que falava muito sobre tempo, e eu quero falar isso de forma mais objetiva possível, que eu possa, da forma mais objetiva, não atrapalhar o tempo de vocês, porque o nosso tempo é a nossa moeda mais valiosa, é uma única moeda que é dada 24 horas do dia a todo mundo, então eu vou tentar fazer isso de forma mais direta possível, e depois a gente abre aí para os comentários se alguém tiver qualquer interesse. Beleza, primeiro eu vou falar que quando você fala o nome avaliação em larga escala, é um processo extremamente complexo. Então, tem muita gente dizendo assim, não vai ter Enem esse ano porque o Enem não está pronto. Lúcia, já sei, a prova não está pronta, gente. Lúcia, eu já sei o que é. É porque no dia da aplicação lá, se tiver o coronavírus, não são esses problemas maiores. Primeiro, um órgão como o INEP, um órgão de avaliação como o INEP, muito provavelmente as avaliações estão prontas. Então, tem Enem na gaveta. Para puxar, tirar, tem teste pronto, tem item pré-testado. Envolve toda uma logística que muito provavelmente o INEP, nesse sentido, está pronto para isso. Beleza? Então, esse não é o principal problema. Lu, pois fala aí 5 razões que tu acredita. Quais são essas 5 razões? Razão número 1. Gente, as datas que estão lá na inscrição e no processo de solicitação de isenção, elas não podem ser mantidas. Por que, Lucia, que as datas não podem ser mantidas? Eu vou fazer isso via internet, é muito fácil. Eu pego meu computador aqui e faço a inscrição, peço a ajuda do meu pai, se eu tiver alguma dúvida da minha família. Pronto. Se você está nessa condição, eu queria dizer que você é uma exceção. A maior parte dos estudantes do país da educação do ensino médio, terceiro ano, da terceira série do ensino médio, são estudantes de escolas públicas e, portanto, devem solicitar a isenção. Mas muitos deles, por razões diversas, pela desigualdade que existe aí no nosso país, não têm o acesso a um computador tão facilmente, não têm acesso à internet. E aí, como é que eles vão fazer essa inscrição? Geralmente, essa inscrição ela é subsidiada pela escola. A escola libera um profissional lá na instituição pública e até em algumas instituições privadas também. E aí vai fazendo esse processo de inscrição. Então, se eu sou aluno dessa escola pública, ou eu estou sem condição de, nesse momento, fazer essa inscrição, eu certamente serei prejudicado. Concordam comigo? Então, a primeira razão é as datas que estão lá nesse edital, muito provavelmente não podem ser mantidas, ok? Por conta disso. Inclusive, eu vou dar aqui uma novidade, o PDT acabou de entrar com a solicitação pedindo ao Supremo que adie o cronograma do Enem. Por quê? Porque alegando exatamente esse fator, o fator das datas, da inscrição e da solicitação da isenção. Parabéns aí ao PDT, é muito bom, a gente se sente bem representado. Aproveito nesse momento para falar do nosso deputado lá do Ceará, o Edivan, que foi secretário de Educação, e entrou tão fortemente, com essa solicitação e imediatamente. Muito obrigado, deputado. Ok. Razão número 2, Luzia. Qual a segunda razão? Me dá outra razão. Tá, vamos supor que seja só isso. Não, tem uma segunda razão. Na verdade, tem 5 que eu vou elencar aqui, pelo menos. Eu elencaria mais um monte, mas escolhi as 5 para justificar e embasar melhor minha literatura aqui. Segunda razão. Gente, um dos princípios básicos da avaliação é a isonomia. Então, a avaliação ela tem que ser garantida, mas a isonomia ela tem que ser, ela é um princípio básico da avaliação. Ora, nós estamos vivenciando um momento aí do país em que muitas escolas, não estavam preparadas para atuar em EAD, educação à distância. É bacana, é uma forma de ensino, eu acredito, eu acho que a gente vai ganhar muito dentro dessa perspectiva, mas tem muita escola que não estava preparada, muitos professores não estavam preparados para isso. Luzia, mas a minha escola está super preparada. Lá na escola, minha escola, era uma universidade, a universidade já tinha educação à distância, foi super fácil se adaptar. Que massa! Que massa, parabéns,
Mas eu queria lhe dizer que, de novo, você é a exceção. A maior parte das escolas, seja pública ou escolas privadas, de fato, não estão prontas para esse processo agora, nesse momento. Então, diante disso, aplicar uma avaliação sob condições de não igualdade dos alunos, gente, porque vai ter aluno que teve lá uma condição razoável, que conseguiu cumprir o cronograma, e tem alunos que, de repente, não conseguiu isso no mesmo período. Então, fazer isso é, no mínimo, ferir um princípio básico da avaliação, que é a isonomia, né? Então, assim, segunda razão, essa eu acho extremamente forte. Essa, para mim, é bem forte. Terceira razão, terceiro motivo. Muito obrigada aí a quem está assistindo, Ana Paula, prazer. Gente, eu não vou falar com todo mundo, tem um pessoal falando aqui comigo, porque não dá para falar agora, mas muito obrigada. Terceira razão. Lu, me diz aí por que o Enem também não pode... Me dá a terceira razão aí para que ele possa ser adiado. Vamos lá. A gráfica... Vocês imaginam, né, gente? 7 milhões de testes. Estou falando de 7 mil, não. Estou falando de 7 milhões de testes. Tem que ter uma estrutura robusta de gráfica, não é verdade? E a gráfica, ela precisaria virar aí o que eles estão chamando de atividade essencial. Estou pensando só na gráfica. Já pensou, gente, colocar 200, 300 pessoas sem circulação, né? Sem uma circulação, com tudo fechado, num processo sigiloso, com teste rodando quase 24 horas por dia, para que o Enem consiga acontecer nesse período? Se a gráfica não começar esse processo lá em junho, mais ou menos, muito provavelmente não tem tempo hábil para que isso seja feito dessa forma. E até as escolas, pelo menos aqui no Distrito Federal, as escolas, o governador já falou que elas só retornarão depois de junho, e isso é a previsão mais positiva. No Ceará também, que eu tenho contato, já foi dado mais esse mês aí para as escolas, né, terem esse isolamento social aí vindo pelas escolas. E outros tantos estados que estão assistindo aí, cada qual tem a sua característica, e a gente está vendo o semestre aí se prorrogando mais para frente. Então, se a gráfica não virar o que a gente chama de atividade essencial até junho e começar a rodar esses testes, não tem, porque não vai ter teste rodado. Ah, Luzia, mas tu nem sabe, tu não leu as coisas direito, tu não viu o que o pessoal está falando, que vai ter Enem digital. Inclusive, uma das coisas que o INEP falou hoje foi, até semana passada, a gente sabia que o Enem digital ele ia estar em 15 capitais, 15 estados do país, 15 estados do país. E agora ele deu uma entrevista, o presidente do INEP, falando que a gente que vai estar em todas as 27 capitais do país. Gente, não tem estrutura para fazer um exame todo digital nesse momento. E mesmo que tivesse estrutura para ser feito para todos os sujeitos, para 7 milhões de sujeitos, um exame digital nesse momento, mesmo que não tenha essa estrutura para ser realizado, não teria como, porque tem que aglomerar pessoas do mesmo jeito. O teste é digital ainda. O teste não é adaptativo. Os itens são digitais. Isso quer dizer que as pessoas vão fazer o mesmo teste, né? Então, isso aí tem que ser feito no mesmo momento, que haveria uma grande circulação de pessoas, o que também é inviável. Mas não se tem a viabilidade. Gente, um teste digital é uma coisa extremamente complicada. Eu fui aplicadora já de teste digital, tive no SPAES, quando o SPAES virou SPAESnet, nós temos a primeira experiência de teste digital, de teste feito por computador do país, né, o Ceará, e é muito complicado, nós definitivamente ainda não temos condição de fazer isso, beleza? Então, a não ser que a gráfica vire uma atividade não essencial, não há como ter os testes, né, nesse tempo, não há tempo hábil para que os testes cheguem às mãos dos alunos nesse calendário que está proposto. Razão número 4. Lembra que eu falei que quando você pensa numa avaliação, envolve uma série de coisas, uma série de situações para uma avaliação em larga escala acontecer? Então, a gente precisa pensar na logística. Pessoal, tanto
tanta gente é mobilizada, é os Correios, é a polícia, são as universidades, é a discussão da logística da aplicação do teste propriamente dita. Ah, Luzia, vocês sabiam, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, há uma logística antes para decidir o instalamento, ou seja, quais alunos ficarão em quais salas. Há uma discussão, precisa ser decidido isso, baseado no número de escolas disponíveis. Com essa lei, que provavelmente não mudará, de pelo menos 1 metro de distância, se a sala, sei lá, cabiam 50 alunos naquela sala, agora só vai caber naquela mesma sala ali, sei lá, 25 alunos, metade dos alunos. Então, eu teria que ter pelo menos o dobro de número de salas para que ocorra a aplicação. Ah, Luzia, mas no Brasil tem. Tem não, gente. Às vezes, quando eu tô lá na capital, eu penso assim, é só eu pegar um ônibus e ir para a minha aplicação do Enem amanhã. Mas tem gente, quando você vai ali para a região norte, por exemplo, tem pessoas que têm que pegar um barco, andar horas e horas, 24 horas, às vezes um dia e meio de deslocamento no Rio para conseguir fazer a avaliação, para conseguir fazer o Enem. A coisa não é tão simples assim como a gente imagina. E o Enem é um exame em larga escala para ser aplicado para todos os alunos que têm um interesse, né, e concluído o ensino médio aí desse país. Então, eu falei só da logística do instalamento e toda outra logística. Eu sou um funcionário de INEP, eu preciso ir ver como é que tá as operações na gráfica. Para isso, eu preciso pegar um avião, me deslocar. Eu preciso fazer reunião nas universidades para decidir como é que vai ser a logística. Tem uma série de coisas que faz com que, isso fique um pouco inviável, né? Então, essa daí é a nossa quarta razão. E, por fim, entre tantas outras, terminou aqui, deixa eu ver aqui. Peraí, só um minutinho que deu um problema aqui no Instagram. A gente está voltando para o Instagram. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Eu vou continuar falando. Ok. E aí, entre tantas coisas, existe uma quinta questão, né? A quinta razão. Lu, me dá aí uma quinta razão, já que tu falou que vai elencar pelo menos 5. Quinta razão para que o Enem realmente não possa acontecer na data que está prevista. A quinta razão, gente, vocês já imaginaram quanto dinheiro é gasto numa avaliação em larga escala? Uma avaliação em larga escala, gente, tem muita grana envolvida, muita grana mesmo. Então, vamos pensar o seguinte. Como é que eu faço uma avaliação em larga escala? É só o INEP que participa desse processo? Não. O INEP contrata um consórcio, ou 2 ou 3, para dar conta do processo. A CESGRAN Rio, CESP, CAEG, entre outros tantos desses consórcios que trabalham com avaliação educacional. Ele contrata o consórcio que, por sua vez, vai resolver esse problema de logística toda até a prova chegar à origem lá, no dia da sua aplicação. Ok. Feito isso, a primeira coisa que é feita quando eu contrato alguém, sei lá, eu vou comprar salgadinho. Eu vou comprar um salgadinho para uma festa no final do ano. Aí eu tenho que dar 50% do salgadinho e depois, quando eu recebo, eu pago 50%. Do mesmo jeito é com o consórcio. Tem que ser pago um valor antecipado, porque o consórcio precisa disso para conseguir fazer as coisas que tem que ser feitas e arcar com alguns custos que são necessários. Vamos lá. Vocês viram aí o prejuízo que foi as Olimpíadas de Tóquio serem adiadas? Prejuízo, porque já havia sido pago algumas coisas, algumas estruturas que iam ser encerradas agora, vão ter que ser mantidas aí por mais ou menos 1 ano. Enfim, então tem toda uma logística muito grande dentro desse processo. Ok, pensem bem. Esses dias eu estava falando aqui em casa, mas é verdade. Minha cabeleireira mandou uma mensagem para mim. Oi, Lucia, tudo bem? Se você fizer o pagamento de um corte de cabelo e a escova, você ganha 20% de desconto. Gente, era se pagar só um corte e a escova. E eu adoro economizar dinheiro. 20%, meus olhos brilharam assim, ó. 20%. Mas eu fiquei pensando, eu sentei, quando eu ia pagar, eu sentei e digo, gente, se eu morrer nessa quarentena, rapaz, não sei nem o que vai acontecer. Né? Eu disse, não vou pagar esse dinheiro, não sei nem se eu estou viva. Eu peço a vocês que vocês me desculpem pela risada, mas é uma coisa meio séria, assim. Então, se eu não quero pagar o corte de
cabelo, gente. Faz sentido o governo pagar milhões antecipado para um consórcio desse, se esse consórcio, se não se é certo, se a gente não tem certeza se essa data de fato vai acontecer nesse período que está posto. Então, assim, essas são as 5 razões que eu elenquei aqui. Já falei um pouco, estou virando aqui para ver se eu deixei de falar alguma coisa, mas essas são as 5 razões que eu elenquei para sensibilizar a sociedade de que o Enem acontecer, esse calendário aí que está posto, ser mantido, ele além de inviável, ele é um pouco cruel, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que pensar sobre esse aluno que está sob forte pressão. Assim, as pessoas estão sob forte pressão. Eu estou falando com vocês aqui, mas eu também estou sob forte pressão. E aí, de repente, esse aluno tem que pensar sobre essa perspectiva quando essa poderia ser minimizada nesse momento, né? Aqui no Instagram parou de novo, acho que tá tipo no Stories, mas beleza. Então, a ideia era falar sobre isso, e aí para justificar, Luzia, pois então me justifica esse lançamento aí, por que que o INEP... Carmen, muito obrigada. Falo já sobre isso. Ela está colocando uma ponderação bem importante aqui, que pensou exatamente sobre isso, sobre as pessoas estarem sensibilizadas e ainda, aí de repente fica, não fica, tem ou não tem Enem. Gente, isso é uma pressão muito grande sobre o estudante, né? Então isso tem que ser resolvido. Muitas coisas foram adiadas e isso tem que ser resolvido também para tirar essa pressão sobre o estudante. Agora, fazendo aqui uma defesa, né? Numa avaliação em larga escala, qualquer que seja ela, quiçá um exame como o Enem, que é um exame nacional, né, em que envolve pessoas de todo o país e que, inclusive, certifica e autoriza o aluno a entrar em universidades em diversos países aí, uma avaliação como essa tem que ser uma coisa muito séria. Então, o edital ter sido publicado, existem várias etapas. Uma delas é a publicação do edital. O edital é publicado para manter a ordem, né, do que tem que ser posto. Por quê? Porque adiado ou não adiado, tem que ter um edital publicado. Então, bacana o INEP ter publicado, né? Tá certo o INEP ter publicado o edital, mas eu acho que está na hora de começar a falar sobre essa possibilidade de ser adiado, porque ela é mais forte do que o que a gente imagina, está mais embasada do que o que a gente pensa. Inclusive, em caso de não ser mantido, você, diretor de escola, você, pai de aluno, entre judicialmente, porque todas essas razões que eu falei aí, elas são amplamente discutidas no campo teórico. Eu estou brincando aqui com vocês, mas eu estou falando de teoria pura, né? Tudo isso é teoria. Então, vocês têm todas as chances de recorrerem, caso isso se coloque nesse momento, né? Obrigada, Carmen, também. Mais outra observação, é muita pressão nesse momento, de fato, é muita pressão, e assim, e sabendo que há inviabilidade de acontecer, eu acho que seria importante os órgãos governamentais se pronunciar nesse momento e tirar um pouco desse peso das costas dos nossos estudantes, porque eles já estão vivenciando com toda essa pressão. A gente sabe, quem está aqui assistindo passou por um vestibular, não é fácil, não é um momento fácil, é um momento complicado, delicado das nossas vidas, e era mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês, né? Muito obrigada a quem esteve aí com a gente. Essa live vai ficar gravada aqui, então quem quiser pode entrar, né, depois nos nossos canais. Vocês podem entrar aí no YouTube. Eu queria aproveitar para vocês, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, faça a inscrição, As Matemáticas com Lu e Adri, faça a inscrição, sigam a gente no Instagram também, porque é muito importante para que a gente dê continuidade a esse trabalho, né? A gente precisa de uma resposta da sociedade, das pessoas de modo geral, se a gente está fazendo a coisa certa, e coloquem aí os comentários. Era isso que eu tinha para falar com vocês, e podem colocar os comentários aí nos 3 canais, mandar direct, comentar no post, fiquem à vontade que a gente vai responder vocês, tá bom, pessoal? Se cuidem,
né, nesse momento, aproveitem a quarentena, nós estamos aí conseguindo de fato um achatamento aí na nossa curva, a coisa podia estar bem pior do que o que está. Parabéns ao governo, de modo geral, aos governos que vêm nessa luta aí, né, para tentar minimizar esses danos, e a gente vai se encontrar aqui sobre tantos outros temas que a gente pretende trazer para a discussão ao longo dessa quarentena, pessoal. Um abraço grande, também aproveitando para dizer que sábado a gente vai estar, eu e a professora Adriana, só para finalizar aqui, nós vamos estar numa live com o pessoal aí da França, que chama a gente o jornalista, na verdade, que é brasileiro, mas está na França, e está fazendo um papo de quarentena muito bacana, e a gente vai entrar numa discussão também para falar sobre a avaliação nesse processo aí. E, no mais, façam quaisquer comentário. E muitíssimo obrigada pela participação de todos vocês. Um abraço a todos.